Maravilha. Pode estar visível, sim. Estamos de olho aqui, áudio ok, tela ok. Pode mandar bala. Obrigada. Ok, boa noite a todos. Primeiramente, parabéns a todos por estarem aqui numa segunda-feira à noite, procurando conhecer um pouco mais sobre o nosso negócio, sobre os nossos produtos, né? Agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho, contribuindo um pouquinho com o meu conhecimento a todos. Então, não sei se todos me conhecem aqui, então, primeiramente, eu vou me apresentar. Eu sou a Sanai, né? Sou farmacêutica bioquímica de formação, e por isso que eu tenho um pouquinho de conhecimento dentro do assunto do que do que são os nossos suplementos, de como trabalha o nosso organismo, tá? Para hoje, o que eu gostaria de estar conversando com vocês? Ajudar no entendimento de um órgão muito importante no nosso organismo, que, para não dizer o mais importante, que é o nosso intestino, né? E depois que eu abordar a respeito do nosso intestino, eu vou falar do nosso colágeno da promoção do mês, tá bom? Pode mudar aqui, Ju? Bom, então, para começar, né, nós somos a Hive. Qual é a nossa visão em relação ao negócio, né? É a saúde 360 graus, né? A Hive tem como objetivo cuidar das pessoas dentro da saúde e não da doença, visando realmente a prevenção para que a gente possa evitar, minimizar ao máximo as questões das doenças que a gente pode vir a ter aí no futuro, tá? Então, dentro dessa visão saúde 360 graus da Hive, a gente tem como os pilares importantes da nossa saúde, que são os exercícios físicos. A gente precisa realmente estar fazendo uma musculação, um ritmo aeróbico para manter o organismo saudável. A nutrição, sem dúvida alguma, comer de forma mais saudável, mais nutritiva. A aparência, então aqui vem a questão da autoestima, que mexe muito com o nosso emocional. O sono, que é importantíssimo para quê? Para a gente recarregar as baterias, né? Então, dormir bem, acordar bem. A saúde mental, que hoje em dia é tão debilitada, né? Todo mundo aí, a maior parte da população mundial tem algum problema de saúde mental, por questões aí da evolução do nosso dia a dia, da correria que a gente tem, da tecnologia avançada, que ora nos ajuda e ora nos prejudica. Então, a gente tem que ter o olhar para tudo isso na nossa saúde. E o que eu quero destacar aqui, isso é uma coisa que todo mundo precisa estar atento e sempre, os nossos produtos, ela não tem nada de artificial, ela toda, né, ela é com sabor e frescor da fruta original, de verdade, é feita uma desidratação da fruta, sem lactose, sem açúcar, corante ou adoçante artificial, sem glúten e sem conservantes, né? Isso é importantíssimo para a manutenção do nosso organismo. E aqui, o outro tópico importantíssimo que a gente não pode esquecer, isso aqui tem que estar assim, dentro da nossa mente, tá? Nós temos produtos de qualidade premium, é o melhor do mercado, está sendo desenvolvido para ser o top 1 de qualquer área que a gente vá trabalhar, tá? Ela é formulado, aprovado por médicos, é uma fórmula limpa e pura, quer dizer o quê? Que a gente toma todo o cuidado de não haver contaminação cruzada, tá? E é 100% natural. Bom, em vez de você usar uma substância química, né? Eu acho que está tendo aí Tem algum áudio ligado, Sá? Bom, vamos lá. Já desliguei, estou controlando aqui, fica tranquilo. Tá bom. Então, vamos lá. Então, o nosso intestino, né? Qual é a função principal, as funções principais do nosso intestino, né? Ela serve para fazer a absorção de nutriente. Então, ela faz como? Tendo uma barreira seletiva e semipermeável. O que quer dizer isso? Que o nosso intestino, o nosso organismo, que eu já comentei algumas vezes, ele é muito inteligente. Então, eu estou falando aqui do organismo funcionando normalmente, né? Ela vai fazer uma barreira seletiva para absorver apenas o que a gente precisa no nosso organismo, que são os nutrientes, né? Então, ela vai fazer a barreira contra produtos nocivos à nossa saúde. Eliminação de toxinas, né, através da evacuação. A produção de hormônios é feita no intestino, vários hormônios, né? O hormônio que controla o sono, a qualidade do sono, hormônios relativos à obesidade é produzida no intestino, né?
produção de neurotransmissores, que regula todo o nosso organismo, o controle do sistema imunológico também é aqui no intestino, e o controle de inflamações. Então, olha a importância do nosso intestino, que a gente achava que era só para fazer evacuação, né? Eliminar o que a gente não quer, né? E dentro do intestino, a gente tem milhões de células do sistema nervoso. Então, a gente tem um sistema nervoso entérico. É por isso que se fala muito dessa associação de um segundo cérebro, né? Porque até isso ele tem de importante. Com esse sistema nervoso entérico, o intestino consegue direcionar mensagens diretamente para o cérebro, na produção de diversas substâncias para a regulação do nosso organismo, para levar na homeostase, tá? E aí, o que a gente tem dentro do nosso intestino, o que a gente tem de principal é a microbiota intestinal. A microbiota intestinal, ela começou a ser melhor entendida a partir de 2018, é uma coisa muito recente ainda, tá? Que começou a ter um olhar diferente para a microbiota intestinal e entender a importância dela. Tanto que hoje ela é classificada como um órgão, um órgão que a gente fala que ele não é um órgão palpável, né? Mas a gente estuda a microbiota como um órgão separado, tá? O que a gente tem na microbiota? Bactérias, leveduras e fungos vivendo em simbiose. O que quer dizer isso? Vivendo em equilíbrio. E quando eu falo de bactérias, leveduras e fungos, são tanto as bactérias boas como as bactérias ruins. Ou seja, a gente tem algumas bactérias que no intestino, elas estão ali vivendo tranquilamente, só que quando elas saem do intestino, elas são capazes de causar uma infecção urinária, causar uma infecção, uma pneumonia, tá? Então, veja que a maioria das doenças, né, dessas infecciosas, são causadas por bactérias que estão dentro do nosso corpo, só que ela está vivendo ali no intestino sossegadamente. E aqui eu queria colocar uma observação, né? Por que essas bactérias estão no intestino? Porque elas estão fora também, né? Estão na nossa pele, né? Então, a gente tem duas coisas aí, né? As bactérias, leveduras e fungos, elas protegem o nosso organismo. Por isso que a gente tem na nossa pele, né? Nós somos 90% bactérias, tem muito mais bactérias no nosso corpo do que células. Então, imagina isso. E eu vou colocar aqui uma coisa bem curiosa, que o nosso trato gastrointestinal, ele é um órgão externo, né? Ele começa na boca, termina no ânus, que são as cavidades que são externas, mas todo o nosso trato, ele é externo, por isso que a gente consegue ter bactérias ruins convivendo lá e não acontece nada. Porém, quando ela sai do intestino e vai para um outro órgão dentro do nosso corpo, é que ela vai causar um malefício. Tá? Porque dentro dos outros órgãos não tem bactérias, não tem, quando acomete com uma bactéria, ela causa doenças, tá? A microbiota intestinal, ela pode entrar em desequilíbrio, e quando ela entra em desequilíbrio, ocorre um problema chamado síndrome do intestino hiperpermeável. Eu falei lá atrás que o intestino, ela tem uma permeabilidade, né? Que permite a passagem dos nutrientes para dentro do nosso corpo, né? Aquilo que a gente precisa, inclusive água, né? Que a gente precisa para o nosso organismo. Só que quando acontece um desequilíbrio no nosso organismo, a gente vai ter o que a gente chama leaky gut, que é o síndrome do intestino hiperpermeável, além da permeabilidade natural dela. Então, veja que a gente tem aqui, do lado esquerdo, as junções saudáveis, são células saudáveis, né? Do lado esquerdo para mim aqui, né? E você vê que as células, essas bolinhas são o núcleo da célula. As células, elas estão juntinhas, mas tem um vãozinho que permite a passagem desses nutrientes, né? E do lado direito, essas outras células que estão em inflamação. Então, veja que elas aumentam essas junções entre as células, às vezes até no meio da célula ali, essa segunda ali, ela está sem o núcleo da célula ali, e isso faz com que passe para a corrente sanguínea outras substâncias que a gente nem quer, né? Que são nocivas ao nosso organismo. Elas podem ser, vamos lá, que a hiperpermeabilidade intestinal ela traz, né? Através de estresse oxidativo, né? Toxinas, partículas de alimentos inadequadas para a nossa saúde, medicamentos,
patógenos, que são micro-organismos patogênicos, né, causam doenças, e órgãos em funcionamento menor do que deveria, né, hipofuncionalidade, principalmente o fígado, né. Isso vai causar uma inflamação gastrointestinal, que vai levar a essa abertura entre as células, né, dessas junções, permitindo a passagem dessas substâncias e levando a intolerância alimentares. Ô, Ju, tira isso daqui para mim. Peraí. Aqui. A intolerâncias alimentares, né? Pode ser intolerância alimentar, pode ser doenças autoimunes, outros tipos de diminuição da imunidade, que eu vou estar comentando aqui na frente, tá? Bom, o leaky gut, então, ela permite a passagem para a corrente sanguínea de alergenos, micro-organismos, imunocomplexos. O que são imunocomplexos, né? Alergenos e micro-organismos. São substâncias que vão para outras partes do corpo, causando inflamação localizada e lesão no tecido. Então, por exemplo, ela pode causar uma inflamação na articulação. Mas veja que isso aí vem do intestino, vai para a corrente sanguínea, ele vai levar substâncias para outros locais, e lá vai causar uma inflamação, tá? Ju, não está passando. Aqui foi. Ok. O intestino, então, quando acontece isso, no intestino ele pode causar diarreia, constipação, a síndrome do intestino irritável, doença inflamatória, né? Intolerância ao glúten, à lactose. No cérebro, o que pode causar o leaky gut? Acne, rosácea, eczema, psoríase, TDAH, síndrome da fadiga crônica, tá? Na pele, pode causar acne, rosácea, eczema, psoríase. Na pele, tá? Não é no cérebro a psoríase, tá? O tireoide pode causar a tiroidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune, o hipotireoidismo, doença de Graves. Na suprarrenal, a fadiga. Nas vias aéreas, ela pode causar sinusite, rinite, alergia, resfriados. Nas articulações, aqui estão as doenças autoimunes, né? Artrite reumatoide, fibromialgia, dores articulares e as autoimunes também, tá? Todas essas doenças, né, e doenças intestinais também, como colite, retocolite, doença de Crohn. Então, veja, essas doenças, esses problemas de saúde, eles são tratados e acompanhados com os médicos, tá? Então, isso aqui eu estou colocando só para vocês entenderem como o intestino participa, a importância da regulação do intestino no nosso organismo, tá? Fatores de risco que pode levar a leaky gut. Candidíase, tá? Que é de repetição, a candidíase tanto vaginal como oral, tá? Alimentos com agrotóxico, corante, saborizante, adoçantes artificiais. É por isso que eu falei lá atrás, né, que a gente tem que ter em mente que os nossos produtos não têm nem corante, nem adoçante artificial, nada disso, tá? Por conta disso, que veja que essas substâncias podem levar ao leaky gut. O excesso de medicamento, então, os tratamentos que a gente faz, né, que a gente fala assim, ele está tratando, mas às vezes parece que está ficando cada vez pior, porque os medicamentos têm reações adversas que podem levar a essa síndrome. Excesso de alimentos pró-inflamatórios, aqui a gente tem aquilo que a gente já conhece, né? Industrializados, os embutidos, né? Açúcares, várias substâncias que podem inflamar o nosso organismo. O excesso de álcool e o excesso de estresse podem levar o nosso organismo a ter um leaky gut. O tratamento, né? Como que a gente pode evitar ou minimizar isso? Eliminar os fatores de risco, que a gente já comentou lá atrás, comer mais alimentos naturais, ricos em antioxidantes e anti-inflamatórios, como peixe, sementes, ricos em ômega 3, verduras e frutas, vegetais e frutas, né? Fazer o mindful eating, que é a nossa mentalização, comer melhor, comer com a atenção devida ao alimento, controlar os níveis de estresse, sono de qualidade, contato com a natureza e suplementação, tá? Então, veja, o tratamento do leaky gut é aquilo que eu já comentei lá atrás na nossa saúde 360.
Eu não sei se vocês conseguem ver aqui a relação que a gente faz com o que a gente tem para a melhoria da nossa qualidade de vida, né? Então, dentro dos suplementos, são vários, mas aqui, nesse momento, em relação ao Leaky Gut, eu quero falar dos prebióticos, tá? Prebióticos. Então, vamos diferenciar. A gente tem probiótico, que são os próprios micro-organismos vivos. Então, vamos entender o que é isso. E a gente já tem uma quantidade de micro-organismos bons dentro do nosso intestino. E tem os micro-organismos ruins também convivendo em simbiose, tá? Conforme a gente inflama nosso corpo, então a gente tem aqui os bons e aqui os ruins. Conforme a gente vai prejudicando, vamos dizer, o nosso organismo, né? A gente vai diminuindo essa microbiota, essa quantidade de micro-organismos saudáveis que são bons para a gente, né? Então, o que acontece? Se isso diminuir demais, a gente entra em doença severa e grave, em que precisa, inclusive, de internação. Então, o que acontece? Eu falei lá atrás que existem doenças autoimunes que são causadas pelo desequilíbrio intestinal. Mas as pessoas estão vivendo, estão convivendo com essas doenças. Quer dizer que o nível de probiótico dele está aqui ainda, não está lá embaixo, não está internado com atenção médica severa, né? Para esses casos é interessante, ou quando você vê que tem uma prostração maior, a pessoa está com muita doença autoimune, ocorrem muitas doenças sequenciais, né? Precisa melhorar muito a imunidade. Então, é interessante que ela faça uso do probiótico. A questão é que a gente tem probióticos na nossa alimentação, né? Aqui eu estou colocando 3 exemplos, tem mais, né? O primeiro seria o kefir, que ele é um produto que vem derivado da fermentação de leite através de micro-organismos saudáveis. O segundo aqui é o kombucha, né? Que é feito também com micro-organismo vivo, que a gente faz com chá verde ou chá mate, né? E você tem a fermentação dele, é um probiótico incrível também. A maçã é um probiótico natural, tanto é que a gente consegue fermentar ele e da fermentação, que é aquele vinagre da maçã, a gente tem vários produtos aí que são ótimos para a gente, né? O chucrute, que é uma comida ali de origem alemã, né? Também tem probióticos, ou seja, os fermentados em geral têm probiótico. A gente tem o natto, que a colônia japonesa usa bastante, também tem probióticos saudáveis, né? Então, a gente tem alguns alimentos que já trazem probióticos. Tem um microfone aberto. E a gente tem os pré-bióticos. O que são os pré-bióticos? Eles são alimentos não digeríveis, componentes alimentares não digeríveis, que são alimentos para os nossos probióticos. Então, ele vai elevar a quantidade de bactérias, de micro-organismos bons dentro do nosso organismo, e é isso que a gente precisa para poder ajudar o nosso organismo a combater as doenças que a gente tem, a melhorar a qualidade do nosso organismo, tá? Aqui eu quero fazer uma colocação, né? Que, na verdade, não basta só isso, né? É um conjunto de fatores. Isso eu estou falando de uma coisa mais isolada, mais separada, né? Que são os alimentos agindo para aumentar a nossa microbiota para poder regular o nosso organismo, tá? E entre outras coisas, né? O que eu quero dizer, os alimentos são muito bons, sim. A gente precisa dele, tanto é que a gente come todos os dias, porém, não é o suficiente. Então, por isso, a gente precisa estar tomando os suplementos. E os suplementos, eu vejo da seguinte forma, hoje, antes de... Deixa eu pensar aqui, até uns 10 anos atrás, 8, 10 anos atrás, eles eram suplemento, a gente suplementava as pessoas que realmente estavam em baixa e que estavam com necessidade de suplementação. Hoje, todo mundo precisa. Então, eu vejo eles como um complemento à nossa alimentação. Ele deixou de ser simplesmente um suplemento, mas um complemento, por conta da qualidade dos alimentos que a gente ingere, que não traz a quantidade necessária para o equilíbrio do nosso organismo. Por outro lado, a gente tem muito mais agressores ao nosso organismo. Poluição, o estresse emocional aumentado que a gente tem, né? O que mais? A questão do uso excessivo dessa luz azul aqui
do celular, do computador, tudo isso são estressantes que aumentam o desequilíbrio do nosso organismo, tá? Então, aqui, agora entrando, né, no nosso prebiótico, tá? Que é o nosso prebiótico collagen, né? Eu tenho ele aqui preparado também, né? Maravilhoso, sabor tangerina. O que que a gente tem aqui, né? A gente tem aqui o FOS, que é o fosfoligosacarídeo, que é o próprio prebiótico, tá? São fibras insolúveis que vão servir de alimentos para os nossos micro-organismos intestinais, tá? As fibras, no caso, a gente tem a polidextrose como fibra, é a polidextrose que vai melhorar o nosso bolo fecal, melhorando a qualidade da evacuação, tá? São duas coisas separadas. Uma é a qualidade, a saúde intestinal, através de uma microbiota mais saudável. Outra é a saúde da evacuação, que é a qualidade das fezes que a gente evacua, né? Então, são duas coisas. Então, aqui, além de você alimentar os prebióticos e melhorar a questão da hiperpermeabilidade intestinal, a gente tem a polidextrose, que são as fibras que vão melhorar a qualidade do nosso intestino, tá? Nós temos vitaminas para compor e temos aqui um colágeno para auxiliar, né? Por que isso, né? Lá atrás eu falei, né, que a hiperpermeabilidade intestinal, ela vai mexer em várias áreas do nosso organismo, né? Na parte emocional, na parte Eu vou voltar lá para vocês poderem me acompanhar. Aqui, né? Que ela causa intestino. Então, a gente precisa desse para ajudar na questão de constipação, das doenças inflamatórias intestinal, tá? No cérebro, e a gente precisa dele mais o nimbus. Por quê? Ele vai melhorar a questão de depressão, ansiedade, a TDAH, vai ajudar em todos os casos que a gente precisa, tá? Para a pele, né? A gente tem aqui o colágeno junto para ajudar na questão de acne, rosácea, eczema, psoríase, né? A tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune, o que a gente precisa? Melhorar a nossa imunidade. Então, a gente pode estar associando aqui o Morning Antiox, tá? Para poder ajudar na questão, inclusive ali embaixo, na questão de doenças autoimunes, vai melhorar a imunidade, tá? A questão da fadiga, a gente tem o Lucet, que é muito bom para aumentar a nossa energia, ajudar na questão da fadiga, né? Inclusive, pode associar aqui uma qualidade de sono melhor, te dá um dia seguinte muito melhor, né? A parte de rinite, sinusite também são melhoradas com a melhora nessa barreira intestinal, tá? Articulação, aqui, ó. Artrite reumatoide, fibromialgia, dor articular, artrose. Esse daqui vai ajudar e vai resolver. Nós vamos falar um pouquinho mais, porque esse daqui, né, o Smart Active, é o nosso produto do mês. Então, nós vamos falar um pouquinho mais dele, tá? Então, veja que, para qualquer caso, e para todos eles, é ideal que você associe esse aqui, o prebiótico, tá? Porque ele vai potencializar, vai melhorar a resposta do organismo, tá? Em relação a tudo isso. Bom, voltando lá, né? Então, vamos lá. Então, nós estamos falando do prebiótico colágeno, tá? E aqui, então, por fim, eu quero colocar uma coisa que às vezes não é muito agradável, né? Mas é para falar de cocô, né? Do cocô, nós estamos falando de intestino, então vamos falar de cocô. A gente tem uma escala chamada escala de Bristol, onde a gente realmente estuda a aparência das nossas fezes e aí a gente consegue saber se a gente está saudável ou não, tá? Então, a gente tem de 1 a 7. Então, veja que o 1 é muito seco, né, endurecido, falta água, falta uma série de coisas ali, né, falta fibra, né, para melhorar a qualidade do intestino. E o último 7, né, que ela vem bem liquefeita, né, então também falta fibras, que a fibra tanto ajuda a melhorar o ressecamento, como melhorar a parte da diarreia, tá, da diarreia. Então, você veja que ali está faltando uma série de outras coisas, está faltando regulação, ela está tendo muita
Na verdade, ele está deixando de absorver água, está ficando muita água na luz intestinal, e por isso que ele fica com diarreia. O que pode causar isso? Micro-organismo, bactérias, né? Pode causar isso porque ele não permite uma boa absorção, né, do que precisa, e aí ele fica liquefeita, tá? O que é o ideal? As nossas fezes no tipo 3 ou 4, tá? A 4 principalmente, tá? Ela é em forma de salsicha, quer dizer, ela sai de uma vez só, né? Ela é lisa, ela é mole e macia, ou seja, é aquela evacuação que você vai fazer sem dor, sem esforço. Essa é o ideal para você ter qualidade de intestinal. E vou falar uma coisa aqui, né? Você consegue comprovar isso pela quantidade de papel higiênico que você usa, tá? Então, veja que o intestino ela tem que melhorar até esse ponto de você usar um mínimo de papel higiênico, tá? E vocês vão perceber, conforme vocês vão usando, vocês vão perceber que vai chegar nesse nível. Uma evacuação saudável, sem dor e economizando papel higiênico ainda, tá? Bom. Agora eu quero entrar no colágeno, né? Que eu falei que aqui a gente tem colágeno, né? E agora eu quero entrar no colágeno. Por quê? Nós estamos com a promoção do mês. Esse daqui eu não sei se todo mundo já preparou, né? Esse é o Smart Active, de um rosa no Pique Lemonade, tá? Delicioso, maravilhoso, né? Toma, Ju. Então, eu quero dar um pouco mais de ênfase ao Pink Lemonade, porque esse aqui é o nosso produto do mês. Ou seja, a gente está ganhando de presente um pouquinho mais de saúde, um pouquinho mais de qualidade de vida, tá? Então, eu não vou falar muito a respeito de colágeno, porque a gente já sabe o que é. Tá? Eu quero só tirar umas dúvidas em relação ao colágeno, tá? Por quê? Porque eu quero falar dos benefícios dele para vocês entenderem por que eu digo que não tem, que o tipo de colágeno não interfere tanto nessa questão, tá? O colágeno é uma proteína estrutural de sustentação do nosso corpo, né? Ou seja, ele está na articulação, nervos, ossos, músculo, na pele, né? Nós temos colágeno, na córnea, nos dentes, inclusive, nós temos colágeno, tá? É de sustentação. Ela é uma proteína natural, 30% do colágeno, né? 30% do nosso corpo, ela é constituída de colágeno, tá? Nós temos outras proteínas no nosso corpo, mas 30% 35% é colágeno, tá? E o que é um colágeno? É uma cadeia peptídica de aproximadamente 1.050 aminoácidos. O que é aminoácidos? É uma continha, tá? Que eu vou colocar ali, eu vou mostrar para vocês lá na frente e volto a falar, tá? O que a gente tem no colágeno? Nós temos esses aminoácidos que formam o colágeno: a glicina, a prolina, a lisina, hidroxilisina, hidroxiprolina e alanina, tá? A lisina é um aminoácido essencial. O que quer dizer isso? Quer dizer que o nosso organismo não produz, né? Se ela não produz, então a gente precisa estar ingerindo através da alimentação, através de suplementação, de complementação dele, tá? Os outros, o nosso organismo produz. Aí aqui tem uma particularidade, tá? A hidroxiprolina, a gente só vai encontrar em estrutura animal, tá? Aqui tem uma curiosidade, tá? Bom, aqui. O que é aminoácido? É uma bolinha dessa, tá? É uma bolinha dessa. Aqui eu tenho a estrutura de um colágeno, tá? Ela é uma tríplice hélice, onde existe a combinação dos aminoácidos, ou seja, a glicina especificamente está em todas as estruturas na sequência, e depois vem 2 aminoácidos diferentes, X e Y, tá? Para formar o colágeno, geralmente é a prolina e a hidroxiprolina, tá? Então, você tem glicina, prolina e hidroxiprolina formando a cadeia, essa cadeia da proteína de colágeno, tá? E aí, veja que ela é sempre feita de 3 fitas, tá vendo? Tem uma vermelha, uma laranja e uma azul. São 3 fitas, né? Quando a gente faz uma hidrólise, a gente quebra ele em fitas maiores. Então, fez uma primeira hidrólise.
e aí a gente faz uma segunda hidrólise, uma segunda quebra com enzimas específicas, tá? Quando a gente faz isso, a gente vai ter essa primeira, aqui na direita, ela já quebrada, essa primeira com 4, ele é uma proteína, é um conjunto de aminoácidos, de peptídeos ali, de alto valor. Então, quando a gente falava assim, peptídeos de colágeno, é isso que a gente tem na direita, né? São pedacinhos de colágeno que vão entrar no nosso organismo e vão fazer novamente essa estrutura de tripla hélice, tá? Então, veja, quando a gente ingere, a gente não está ingerindo o colágeno, porque ele é muito grande. É muito difícil para o nosso estômago digerir, depois para o nosso intestino quebrar ele novamente, hidrolisar e aproveitar ele todo. Por isso que a gente precisa dar para ele já peptídeos, já quebrados, tá? E aí, quando a gente quebra, a gente pode ter essa primeira com 3, que é um conjunto de peptídeo com estimulação ótima do fibroblastos, tá? O que são fibroblastos? São células que vão produzir colágeno da nossa pele, esse colágeno maciozinho, tá? Nós temos mais de 20 tipos de colágeno no nosso corpo. Então, entendam que elas precisam formar todos esses colágenos que a gente tem no nosso corpo, a partir disso, tá? O segundo, veja, também com 3 bolinhas ali, ele também é um peptídeo de colágeno, que é ótimo para estimular os condrócitos, que formam o quê? A cartilagem, né? E aqui, por último, uma bolinha só, ele é o suficiente para estimular o osteoblasto para a formação dos ossos. Então, veja aqui, não importa qual é a origem do colágeno, entende? Quando a gente fala colágeno tipo 1, é aquele colágeno que a gente pegou da pele do frango, ou da pele do boi, triturou ele, colocou no pote para a gente ingerir como matéria-prima para fazer o nosso colágeno. Quando a gente fala que é o colágeno tipo 1, né? Quando a gente fala colágeno tipo 2, é aquele colágeno que a gente pegou, ó, esse segundo aqui, que estimulou o condrócito e fez cartilagem. Então, a gente pegou a cartilagem do frango, triturou ele todo, deixou ele bem pequenininho, hidrolisou, não, ele é não hidrolisado, o condrócito, e colocou dentro do pote para a gente tomar, né? E o terceiro é do osteoblasto dos ossos. Isso subentende-se o quê? Que você está tomando cartilagem triturada para poder ir direto na cartilagem. É isso? É funcional? Sim. Funciona? Claro, né? Só que entenda que a composição do colágeno não é a cartilagem, é a sequência de aminoácidos. E quando você tem um colágeno Verisol, o Verisol é uma marca registrada da Gelita, com a patente alemã. Isso quer dizer que eles fizeram a menor partícula para estimular o fibroblasto, para poder estimular a melhora na pele. Ou seja, se você colocar esses peptídeos de colágeno Verisol no seu organismo, se você tiver problema no joelho, ele vai primeiro procurar agir no joelho. Por quê? Porque é mais importante que você construa novamente a sua articulação, né, do que a pele, vamos dizer assim. Só que o que acontece no Verisol? O Verisol, ele foi feito com um tamanho tão pequenininho, que é 2.000 Dalton, que ele consegue chegar até a pele com muito mais rapidez e eficiência. Então, esse é o colágeno Verisol, tá? A própria Gelita, ela tem outros colágenos diferentes, que são para estimular outras regiões, ele tem um próprio para estimular o condrócito, mas o que eu quero dizer, que o fato dele ser Verisol, não quer dizer que ele só vai agir na pele. Não sei se eu consegui esclarecer essa questão de, o colágeno Verisol é só para pele. Não, não é só para pele. Porque o que a gente tem aqui é um conjunto de aminoácidos que vai agir onde a gente precisa, tá? Inclusive, assim, o que eu queria falar do Verisol é que ele tem a menor partícula, isso que é interessante, ele é 2.000 Dalton. Aqueles peptídeos de colágeno que a gente tinha anteriormente, que a gente disse que é 360, ele tem 5.000 Dalton de peso molecular, que é ótimo também, ele vai entrar na célula sim, e aí ele vai agir nas articulações também, ele vai até para a pele, se tiver necessidade de ir para a pele. Entende? Se ele precisar, por exemplo, num pós-cirúrgico, numa cirurgia, ele precisar ir para cicatrização, ele vai. O que é importante? A gente alimentar o nosso organismo com os aminoácidos.
Bom, então aqui, o que ele tem de diferente, então, que a gente garante que ele vai para a articulação, que aqui é a nossa grande preocupação de achar que ele só vai servir para a pele, tá? É que o MSM, que é um produto à base de enxofre, né? Ele vai, além de tudo, ajudar prevenção de rugas e cicatrizes, então ele vai ajudar na pele, com certeza. Ele vai ajudar a manter cabelos brilhantes e macios, ele vai ajudar no combate da artrite, artrose e outras inflamações que causam dores crônicas, tá? Então, o MSM, ele é um anti-inflamatório, ele vai diminuir inchaço das articulações e dor, portanto. Ele auxilia na produção de condroitina, que é um ativo também que a gente precisa na articulação, e de ácido hialurônico. O ácido hialurônico a gente tem na pele, mas também tem na articulação, tá? Então, aqui, além disso, faltou um slide, tá? Que eu queria colocar do que a gente tem aqui do Smart Active, tá? Então, ele vem com 2,5 gramas de colágeno verisol, porque não precisamos mais do que isso, veja, que é a quantidade que é suficiente para o nosso organismo começar a trabalhar. A gente tem o retinol, que é a vitamina A, que é importantíssimo para a pele, para, inclusive, fazer fotoproteção da pele, né? O ácido hialurônico, que tem dupla função, tanto ele vai ajudar na hidratação da pele, melhorar o viço, e como também ajudar na articulação, tá? Tem alguns casos que é feito injeção de ácido hialurônico na articulação, tá? O ácido ortossilício, né? O silício, ele é incrível também, porque ele é a molécula principal quando se fala de beleza da pele, né? É o diamante da pele, né? Que deixa a pele mais jovem, que tem mais viçosa, tá? Ele vai agir. Só que ele também auxilia o silício na produção de colágeno, tá? Além dele ajudar na produção de colágeno, ele ajuda na cicatrização da pele, né? Então, quando ele fala de produção de colágeno, ele vai aumentar a quantidade de colágeno, seja em qualquer lugar do organismo, tá? Então, veja, ele vai ajudar na questão de celulite, né? Então, como que a gente vai oferecer esse resquem? Depende do que a cliente está precisando. Se ela precisa para a pele, a gente pode oferecer ele, que ela vai ganhar de bônus uma prevenção na articulação, né? E se ela tem dor na articulação, vamos oferecer ele, porque vai melhorar a articulação dela por conta de ter colágeno, obviamente, e do MSM. E ela vai ganhar de bônus uma melhora na pele, né? Melhora na celulite, tá? Então, ele é incrível. Só que eu volto aqui a reforçar, tá? A melhor, para potencializar é isso aqui, tá? Você consegue aumentar o seu ticket médio e potencializa a ação da melhora da qualidade do que ela busca, né? Porque, na verdade, não é a gente que quer, que a gente não quer vender o reskin para todo mundo, a gente quer vender alguma coisa, oferecer para ela alguma coisa que vá responder à necessidade que ela tem. Então, primeiro a gente tem que saber o que será que ela precisa, né? Só que aí eu vou falar uma coisa, né? A partir dos 25 anos, todo mundo precisa disso, né? Porque a gente está envelhecendo todos os dias, tá? Então, tem algumas coisas aqui que eu gostaria de ter de atenção, tá? De observações que eu gosto de falar, tá bom? Então, veja, medicamentos, né? Tomar cuidado, assim, a gente já falou lá atrás, né? Que a gente tem alguns casos, né? Que se a pessoa tiver alguma doença, estiver em tratamento, tem que estar consultando o médico, né? Mas, às vezes, a pessoa toma um antidepressivo e ela não dorme bem, tem má qualidade de sono, e ela quer tomar o Nimbus, que é muito bom, tá? O triptofano, ele aumenta a serotonina, que é o principal causador da depressão, da ansiedade, a falta, né? A falta da serotonina, tá? E os medicamentos antidepressivos, ela age justamente nisso, tá? Na questão da recaptação da serotonina. Então, o que eu gosto sempre de que vocês observem? Não é que não pode tomar, mas é bom o médico estar acompanhando, porque isso pode favorecer a cliente na questão até de diminuir a dosagem do medicamento que ela toma. Por quê? Ela não vai tirar sozinha, nem eu, nem ela deve diminuir os medicamentos, tá? Mas precisa estar atenta à questão, e até porque pode ser que o médico venha a diminuir a dosagem, tá? Então, acompanhar sempre quem toma antidepressivo, tá?
Quem toma anticoagulante precisa estar atento ao uso do antiox, do morning antiox, por conta do resveratrol. O resveratrol, por ele ser excelente na questão cardiovascular, né? Então ele ajuda na questão de formação de trombos, melhorando essa questão da coagulação sanguínea. Para quem toma anticoagulante, precisa estar atento, tá? Se pode estar tomando junto o resveratrol, ou se ele precisa fazer uma dosagem do anticoagulante que ele toma para diminuir, né? E quem vai fazer isso é o médico, tá bom? Então, são essas duas observações que eu gosto de fazer. Tem mais uma coisa que eu gostaria de comentar em relação ao resveratrol, que foi questionado, né, da outra vez. Eu não sei se ficou claro, né, que me perguntaram por que ele está em pó e se a gente não perde. A gente não perde, né, porque ele tem 130 miligramas de resveratrol. Quando a gente usa ele em pó, né, o próprio fabricante do resveratrol, ele é feito de uma forma granulada, que diminui a perda, a oxidação. Então, a gente tem 130 miligramas, acima de 100 miligramas, e aí, com certeza, a gente está aproveitando aí mais de 100 miligramas de resveratrol aqui, tá? Então, nesses casos, né, eu gosto de observar que a pessoa precisa realmente estar consultando o médico e acompanhando, tá? Casos especiais, criança gestante, puérpera e idoso com doença grave, tá? Precisa consultar o médico, tá? Não queiram oferecer tudo para todos, principalmente porque, que eu gosto de falar, tá? A gente não está tratando nenhuma doença. Nenhuma. O nosso negócio não é doença. O nosso negócio é saúde, é prevenção à saúde. Então, eu tenho recebido muito aqui no meu WhatsApp, as pessoas perguntando, se a pessoa tem isso, se a pessoa tem aquilo. Então, vamos entender o que são essas doenças. Se são doenças metabólicas, né, que foram adquiridas através da má alimentação, né? De outras, vamos dizer assim, mau hábito, né? Então, precisa fazer o quê? Precisa estar voltando lá e voltando a tomar medidas, né? Para melhorar o estilo de vida. Então, é isso. Saúde, ele diz respeito ao estilo de vida, de como que a gente quer viver, né? Aí a gente junta uma porção de coisas, né? Não é só os pilares, né, da nossa saúde, todas elas, né? E muito mais do que isso, que é a questão da sustentabilidade, né? Por isso que os nossos produtos são assim, né? Então, você veja que está tudo coincidindo com o que a gente já pensa, tá? E é isso, né? Eu não sei se foi claro para todo mundo, né? Eu quero agradecer aqui a todos que estiveram aqui até o final, né? Eu vou compartilhar aqui. Pronto, Sá, é isso que eu queria falar, tá? Eu não sei se ficou claro, não sei se eu respondi aí as perguntas que as pessoas tinham, né? Que queriam fazer. Mas é isso, a gente pode entrar para as perguntas. Alguém ligou aqui, pergunta para a Sabrina se ela quer. Oi, Sassá! Oi! Muito obrigada! Que coisa mais maravilhosa esse treinamento. Estava aqui anotando tudo, até meu fone acabou a bateria, já troquei aqui rapidão para falar com vocês. Enfim, maravilhoso. Obrigada por contribuir, por sabe, contribuir e compartilhar toda essa sabedoria com a gente, porque a gente vai ficando cada vez, a crença no produto vai aumentando cada vez mais, né, quando a gente tem o conhecimento, e a gente vai entendendo como a gente vai usando da melhor forma e assim por diante. Então, muito obrigada, já agradeço em nome de todos que estão aqui, de todos que também vão assistir depois, porque está gravada, e vamos abrir para as perguntas. Para não ficar muito grande, eu vou pausar já a gravação aqui, tá? E aí quem tiver aqui ao vivo, aproveita das perguntas, e quem não tiver, no próximo não perde, é ou não é? Vou pausar aqui então por enquanto.